do permissionário registrado no órgão de trânsito do município em que consta todos os dados pertinentes à pessoa física ou jurídica, ao veículo, ao serviço executado, às infrações e outros. Inciso 10º, credenciamento do condutor auxiliar. É o prontuário do condutor autônomo registrado no órgão de trânsito do município como preposto do permissionário em que consta todos os dados pertinentes à sua pessoa, ao serviço e outros. Inciso 11º, 11. Central ou ponto de táxi é o estabelecimento ou agência de atendimento ao usuário e estabelecimento para as motocicletas devidamente autorizada pelo órgão de trânsito do município. Inciso 12. A advertência por escrito é o ato fiscal para correção de irregularidade através de notificação, orientação. Segundo o secretário, solicitar a presença de mais um vereador aqui, porque está sem quórum. Venha me socorrer aqui, pastor Matos. Pode dar seguimento, companheiro. 13. Multa é a penalidade pecuniária imposta ao permissionário, empresa, agência ou condutor auxiliar classificada em leve, média, grave e gravíssima. 14. Suspensão das permissão é a proibição do serviço por 2 meses após o condutor atingir 3 infrações previstas nesta lei por período de 1 ano. 15. Revogação de permissão é o ato anulatório da permissão após o condutor atingir 5 infrações graves ou gravíssimas previstas na lei no período de 1 ano. 16. Extinção da permissão é o ato em que tem pausa indeterminada aquelas discriminadas nos artigos 35 e seguinte da Lei Federal 8.987/95. 17. Cassação do credenciamento do condutor auxiliar é a proibição do condutor auxiliar de operar os serviços de mototáxis. 18º, cassação de permissão é o ato anulatório de permissão pelo chefe do Executivo Municipal. 19º, documentos obrigatórios são aqueles que o condutor deverá portar quando em serviço, tais como cartão de permissão, matrícula de condutor auxiliar, identidade, habilitação, certificado de registro e licenciamento do veículo, e outros que se fizerem necessário. 20º, licenciamento é a renovação anual do cadastro de permissão, do cartão de permissão e vistoria. 21º, recadastramento do condutor auxiliar é a renovação do cadastro de condutor auxiliar. 22º, taxímetro ou outro equipamento hábil a ser regulamentado pelo órgão executivo de trânsito e rodoviário do município. É o instrumento utilizado para aferição de quilometragem rodada e da tarifa correspondente. Artigo 6º. O Departamento de Trânsito do município, órgão do trânsito do município, será o órgão responsável pelo planejamento, gerenciamento, regulamentação, fiscalização e autorização para a exploração do serviço de qual trata esta lei. Parágrafo único. O órgão de que trata o caput deste artigo poderá expedir instruções aos permissionários e aos pontos de mototáxi para boa execução dos serviços por meio de editais ou ofícios devidamente protocolados, sendo que a falta de cumprimento a essas instruções constituirá infração e sujeitará o infrator às penalidades estabelecidas na presente lei. Artigo 7º. A exploração do serviço que trata esta lei será realizada em caráter contínuo e permanente, comprometendo-se o permissionário com a sua regularidade, continuidade, segurança, higiene, conforto e cortesia na sua prestação, correndo por conta do permissionário toda e qualquer despesa dele decorrente, inclusive as relativas a pessoal, operação, manutenção, tributos e demais encargos. Artigo 8º. O termo de permissão expedida pelo poder concedente estará de acordo com o edital de licitação e terá validade de 10 anos, renovável por igual período. Parágrafo único. O termo de permissão conterá
além dos dados necessários à sua perfeita caracterização. Primeiro, os dizeres municipal de Ilhéus, denominado poder concedente. Segundo, proibição das transferências da permissão a terceiros. Terceiro, nome e sigla do órgão de transporte e trânsito do município. Quarto, número de ordem e data em que foi expedido. Quinto, identificação do permissionário, nome, nacionalidade, profissão, CPF, RG, tipo sanguíneo e outros dados necessários. Sexto, identificação dos condutores auxiliares, nome, nacionalidade, CPF, RG, tipo sanguíneo e outros dados necessários. Sétimo, identificação do ponto de mototáxi vinculado à permissão. Oitavo, prazo de validade do termo de permissão. Artigo 9º. A extinção da permissão tem como causa determinante as que se encontram descritas nos artigos 35 e seguinte da Lei Federal de número 8.987 de 1995, que dispõe sobre o regimento de permissão da prestação de serviços públicos. Artigo 10º. O Poder Executivo, através do órgão de trânsito do município, poderá, a qualquer tempo, mediante decreto, modificar e especificação dos serviços, não cabendo ao permissionário direito à indenização de qualquer natureza. Artigo 11º. É facultado ao permissionário desistir da permissão sem que essa desistência possa constituir, em seu favor ou em favor de terceiro, direito de qualquer natureza, seja a que título for. Parágrafo 1º. A desistência de que trata o caput deste artigo permitirá compulsoriamente, uma vez deferida a retomada da permissão pelo Poder Público Municipal. Segundo, a desistência deverá ser comunicada formalmente ao órgão de trânsito do município. Artigo 12º. O órgão de trânsito do município poderá implementar propostas de modificação de qualquer característica do serviço, objetivando atender às necessidades e conveniências do poder público municipal, dos usuários, dos permissionários e da comunidade. Parágrafo único. As modificações de que trata o caput deste artigo basear-se-ão em pesquisas, estudos técnicos e avaliações de seus reflexos econômicos, sociais e políticos. Artigo 13º. Para atender às modificações das necessidades dos usuários ou das condições da exploração dos serviços, o Poder Executivo poderá propor, mediante decreto, novas normas ou alterações das existentes, como vista ao aprimoramento do serviço oferecido à comunidade. Artigo 14º. Para operar o serviço, os veículos deverão ter, obrigatoriamente, primeiro, o número da permissão com 3 dígitos, especificados e autorizado pelo órgão de trânsito do município, visivelmente aposto em ambos os lados do tanque do combustível. Segundo, a alça metálica lateral, na qual o passageiro possa se segurar. Terceiro, dispositivo de proteção para as pernas e motor, em caso de tombamento do veículo, fixado em suas estruturas, conforme anexo 4º da resolução de número 356 de 2010 do CONTRAN. Quarto, dispositivo aparador de linha, fixado no guidão do veículo, conforme anexo 4º da resolução de número 356 de 2010 do CONTRAN. 5. Demais itens previstos na resolução 356 de 2010 do CONTRAN e resoluções posteriores. 6. Duas de identificação, mototáxi Ilhéus, adesivadas em ambos os lados do tanque do combustível da motocicleta, estando visíveis na cor preta, branca ou amarela, sempre que contraste com a cor da motocicleta, conforme anexo 1 desta lei. 7. No paralama dianteiro e nas laterais da rabeta traseira em ambos os lados, pintados ou adesivados, deverão possuir quadrados nas cores pretas e amarela, com 3
centímetros de largura por 3 centímetros de altura, formando um quadriculado, conforme anexo 1 desta lei. 8º, cano de descarga revestido com material isolante em sua lateral. 9º, equipamento exigido pelo Código Nacional de Trânsito. 10. Outros equipamentos exigidos pelo órgão de trânsito do município, por meio de portarias. Artigo 15º. O veículo destinado ao serviço deverá potenciar de motor máximo equivalente a 300 cilindradas e mínima de 125 cilindrados. Artigo 16º. A vistoria dos veículos der-se-ão semestralmente, conforme o artigo 4º da Resolução de número 356/2010 do CONTRAN, quando serão verificadas as características fixadas pelo órgão de trânsito do município, especialmente quando a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, conforme higiene, aspecto visual do veículo e documentação do permissionário, do condutor e do condutor auxiliar, a fim de prevenir e evitar acidentes, conforme a Lei Federal de número 12.009, de 29 de julho de 2009. Parágrafo 1º. Somente será vistoriado o veículo cuja permissionário apresentar o termo de permissão em dia, juntamente com as certidões negativas de débito, com o município de Ilhéus e com o Departamento de Trânsito da Bahia, DETRAN Bahia. 2º, independentemente da vistoria prevista no caput deste artigo, ou a que se fizer por solicitação do órgão de trânsito do município, poderão ser realizadas extraordinariamente a qualquer tempo. 3º, os veículos reprovados em vistoria, com vistoria vencida, em débito com o município de Ilhéus e com o DETRAN da Bahia, serão retirados de circulação, somente podendo voltar a operar após a sua regularização. Artigo 17º. Os veículos deverão ser registrados e licenciados pelo órgão executivo de trânsito do Estado, DETRAN Bahia, na categoria aluguel, no município de Ilhéus, atendendo ao dispositivo no artigo 135 do CTB, artigo 1º da Resolução 356/2010 e legislação complementares. Artigo 18. Para a execução do serviço, o limite da vida útil dos veículos é de 10 anos, admitido a prorrogação por 2 anos, mediante laudo de inspeção técnica semestral emitida pela concessionária ou engenheiro mecânico devidamente credenciado, atestando o veículo para a execução das atividades. 18. Parágrafo 1º. A contagem do prazo de vida útil de cada veículo